Olá, que bom que você está aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube. E hoje chegamos ao fim da série de mensagens Apocalipse, o tempo do fim. Essa é a terceira mensagem que tem o título A Segunda Volta de Cristo. Que Deus possa falar com você grandemente. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, dá o seu like e faça o nosso canal crescer. Essa é a forma de divulgarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Escutem, disse Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Meu Deus, que a tua palavra toque no coração de cada um desses teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aqui vemos a promessa de Jesus. Escutem, disse Jesus, eu venho logo. No mundo vive uma quantidade imensa de cristãos hoje, e cada um deles esperam ansiosamente a volta de Cristo. A volta de Cristo é esperada, na verdade, desde o dia em que ele subiu aos céus, porque a Bíblia nos diz que os discípulos ainda olhavam para o céu e via Jesus subindo quando ele desapareceu nas nuvens, e dois homens surgem diante deles e diz: varão galileus, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará. E desde aquele dia, toda a igreja vive a expectativa da volta de Cristo. Mas eu diria que nunca esteve tão perto para esse dia acontecer como os dias que nós estamos vivendo. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 4, a palavra do Senhor nos diz assim, foi o próprio Jesus dizendo: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, talvez a tua versão diga muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já não teria dito: e depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Quando Jesus diz isso, ele estimula a pergunta de Tomé, quando ele pergunta: Senhor, qual o caminho? E aí Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, como proposto, hoje vamos falar da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer em duas etapas, duas fases. A primeira fase, o primeiro momento da volta de Cristo, isso acontecerá de forma oculta. Ninguém verá esse momento acontecer, a não ser alguns que estarão envolvidos a essa volta. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículos de 36 ao 44. Mateus 24, 36 ao 44 diz assim: Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia,
e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso vocês fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiver esperando. Esse momento da volta de Cristo, como acabamos de ler, será um momento em que ninguém espera. Encontramos a todo tempo pessoas prevendo a volta de Cristo, o fim do mundo, dão até datas para isso acontecer. Mas como foi dito pelo próprio Jesus, só o Pai sabe desse momento. Só Deus sabe em que momento isso vai acontecer de fato. Mas essa volta de Cristo, como eu disse que vai acontecer em 2 fases, a primeira fase dessa volta vai acontecer algo que é conhecido como o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 17, ele nos diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Aqui o apóstolo Paulo está falando daqueles que morreram crendo em Jesus, que na volta de Jesus eles serão levados para Deus. Mas ele continua dizendo: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que morreram, porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Ou seja, Jesus estará vindo para buscar a sua igreja. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficarmos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí onde você está. É exatamente isso que vai acontecer. Jesus virá, e a palavra nos diz que o arcanjo dará um grito de comando, e aqueles que morreram crendo na ressurreição de Cristo ressuscitará primeiro. Esses serão levados e encontrarão Jesus no ar, nas nuvens, como diz a palavra do Senhor. Mas depois, os vivos, os que estiverem vivos, falando dos nossos dias, nós seremos arrebatados e levados e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Esse momento é um momento extraordinário para a igreja, porque no momento em que a igreja for arrebatada junto com aqueles que ressuscitaram no Senhor, segundo o Apocalipse capítulo 19, versículo 9, estaremos participando de um momento conhecido como as bodas do Cordeiro. Em vários momentos na Bíblia, o próprio Jesus, ele traz
algumas parábolas, alguns ensinamentos falando do reino dos céus como um casamento, porque é exatamente dessa forma que ele vê. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. No momento em que ele arrebata, no momento em que ele leva a igreja, essa igreja vai participar desse evento, dessa festa, descrita aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, que diz assim: então o anjo me disse a João, que estava recebendo a revelação do Apocalipse: escreve isso, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Aleluia! Felizes aqueles que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E é nesse momento, é no momento em que a igreja for arrebatada, que estará acontecendo no céu as bodas do Cordeiro. E essa primeira fase, o mundo estará aqui de cabeça para baixo. As pessoas sem respostas por conta daqueles que sumiram, por conta da igreja de Cristo que desapareceu. Até que venha a segunda fase da vinda de Cristo. E essa fase será visível a todos. Mateus capítulo 25, versículo 31, a palavra do Senhor nos diz assim. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, e agora, só uma pausa, agora esse momento que Jesus vier, ele não virá escondido, como na primeira vez, onde as pessoas não verão, ele só levará a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Mas agora ele será visto por todos. E nessa segunda fase da volta de Cristo, ele virá como rei. Continuando. Como com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a fundação do mundo. Para finalizar esse momento, olha o que diz o versículo 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios. Aqui, nesse momento, Jesus veio e todos se encontraram face a face com ele. Jesus vem para um momento que a Bíblia descreve como o milênio de Cristo. A Bíblia descreve como o reino de Cristo na terra. A palavra do Senhor nos fala que quando Jesus foi crucificado, Pilatos colocou em cima da cruz Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Houve briga, pedido dos sacerdotes para que tirasse aquela placa. Mas quando Jesus vier, dessa vez, ele virá de fato, não somente como o rei do povo de Israel, mas o rei do mundo inteiro. O profeta Zacarias, ele nos fala a respeito disso. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale que correrá do leste para o oeste,
dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Quando Jesus vier nessa segunda fase da sua volta, Jesus tocará o Monte das Oliveiras e ali vai acontecer algo extraordinário. Quando tomaram Jerusalém, em tantas invasões que já aconteceu ali naquela cidade, a Bíblia, a história nos conta, historiadores nos mostram que foi fechado um portal da cidade, onde se dizia que o rei entraria por ela, onde o Salvador entraria por ela. E como já se via nesse Salvador uma visão divina, eles pensaram: vamos fechar esse portal que existe na frente da cidade e vamos colocar aqui diante dele um cemitério. Se você der um Google aí agora, depois que acabar a mensagem, você der um Google, você vai procurar Jerusalém, você verá, você coloca assim, Monte das Oliveiras, e a visão do Monte das Oliveiras para a cidade, você vai ver no muro, a imagem que você vai perceber é um portal fechado e na frente dele um cemitério. Porque se ele é divino, ele não tocaria em morto. Porque na tradição judaica diz que aquele que toca em um morto se torna impuro. Então como ele iria passar para entrar na cidade por um lugar onde tinha mortos? Só que o que eles não esperavam, que eles não imaginavam, é que no momento em que Jesus vier, todos estarão vivos, de todas as eras da humanidade. E quando o Monte das Oliveiras romper um vale, abrirá esse portal. E é por ali que Jesus vai entrar para começar o seu reinado. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, nos diz assim: assim também Cristo foi oferecido só uma vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Aqui, essa profecia dita na carta aos Hebreus está falando do povo judeu em especial, que uma grande parte não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele veio como o Messias. Mas nesse momento em que Jesus vier, agora visível, na sua segunda volta, o povo judeu estará clamando a Deus porque as nações estarão contra eles. E eles estarão cercados e eles começarão a clamar ao Senhor por um Salvador. E é nesse momento que Jesus virá para salvar o povo de Israel. E a igreja do Senhor estará nesse momento com o Senhor Jesus. Olha o que diz novamente, vamos voltar novamente ao capítulo 14 de Zacarias, no versículo 5, a palavra diz assim: vocês fugirão da cidade por este vale, que irá até Azar, fugirão como os antepassados de vocês fugiram, quando houve um terremoto no tempo do rei Uzias, o rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. É nesse momento que os anjos de Deus e a igreja estará tomando conta desse período que conhecemos como o milênio de Cristo. E o reino de Cristo vai se estabelecer na terra por 1000 anos. Jesus, junto agora com a noiva, a sua igreja, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estarão aqui para tomar conta por 1000 anos de toda a terra. Olha o que diz o capítulo 24, versículo 30 de Mateus. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu,
Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem, descendo nas nuvens com grande poder e glória. Todos verão Jesus voltando. E agora ele voltará com um propósito de reinar a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 nos diz: felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas na primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui, o que eu acabei de falar, a igreja voltará com Cristo para um reinado de 1000 anos. Cristo reinará e o seu reino será extraordinário. Acontecerá na terra algo que nunca aconteceu. A natureza vai ter a oportunidade de ser regenerada. Hoje o que vemos é destruição, mas no reino de Cristo, nesse milênio de Cristo, todas as coisas serão restauradas. Em Zacarias, novamente, capítulo 14, versículo 9, a palavra nos diz assim: o Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro, e Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Como eu falei um pouquinho antes, colocaram sobre a cruz de Jesus, o Rei dos judeus. Mas agora Ele será colocado como o Rei do mundo inteiro, porque o próprio Deus deu a Ele essa autoridade. Uma pergunta pode estar ecoando no teu coração nesse momento: como eu posso fazer parte de tudo isso? Como eu posso viver o arrebatamento da igreja? Como eu posso ser chamado na primeira fase da segunda vinda de Cristo? Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. O que é que a palavra está dizendo? Que quando tivermos convicção, quando estivermos no Senhor, não mudando, não duvidando, mas crendo de fato nele, nós viveremos tudo isso que o Senhor nos promete, ser levados com ele. E a Bíblia nos diz que mesmo os mortos ressuscitarão no último dia com o Senhor. E sabe, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que come do meu corpo e da minha carne, que é representada pelo pão, e quem bebe do meu sangue, que é representado pelo vinho, viverá eternamente, viverá para sempre. Mas o rei Davi, ele tem uma resposta para essa indagação que eu disse que talvez você tenha. No Salmo 24, no verso 4 e 5, Davi nos diz assim, no final do verso 3 ele diz assim: quem ficará no seu santo templo? Ele pergunta, e ele responde: somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. Talvez a tua versão diga assim, a tua versão da Bíblia diga assim: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Se volte para Deus. Você tem hoje a oportunidade de estar na presença dele, e aí onde você está, fazer uma oração e pedir a ele para entrar na tua vida, e com isso você ter parte na primeira vinda do Senhor, na primeira fase da segunda volta do Senhor. Se você hoje aceitar Jesus, recebendo como o Senhor e Salvador da sua vida, no dia que ele vier para buscar a sua igreja, o seu nome será também chamado. Então eu gostaria nesse momento
de fazer uma oração com você, pedindo ao Senhor que Ele toque na tua vida, toque no teu coração. E se você quiser, você vai concordar nessa oração comigo. Curve tua cabeça e feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado e do juízo, possa tocar na vida desses teus filhos, dessas tuas filhas, que nesse momento ouvem, assistem essa mensagem, que a tua palavra que já tocou nele, possa fazer uma transformação extraordinária, e que eles possam viver o momento do chamado à corda. Eu estava aqui me controlando, coçando aqui, eu querendo me coçar. Caramba. Vamos lá. Nesse momento eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que Ele transforme a tua vida e que você possa de fato viver o momento em que a igreja será chamada, que você também seja chamado, que o teu nome também seja chamado em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque na vida de cada um desses teus filhos que nos assiste nesse momento, que a tua palavra possa fazer uma transformação na vida dos teus servos e que eles possam hoje ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, e que no dia em que o Senhor vier para buscar a tua igreja, o nome desse teu filho, dessa tua filha também seja chamado em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você, que você tenha no teu coração a certeza da salvação. Que Deus abençoe. Fique em paz.